Olá, boa noite. Boa noite. A Anvisa acaba com o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos. Uma mulher morre de madrugada na fila para atualizar o cadastro único de benefícios sociais. Termina amanhã o prazo para quem quer votar longe de casa em outubro. Os nossos repórteres começam a acompanhar as atividades de campanha de candidatos a presidente. Recenseadores do IBGE fazem as primeiras visitas às comunidades quilombolas. Morre aos 96 anos o maestro Diogo Pacheco, um dos mais importantes do país. O Jornal Nacional começa agora. Uma mulher morreu durante a madrugada de hoje na fila para regularizar o cadastro único do governo federal. O CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Paranoá, fica a 17 quilômetros do centro de Brasília. Teve fila ontem, vai ter hoje, amanhã, como em vários outros centros espalhados pelo país. É a fila de quem precisa atualizar seus dados no Cadastro Único do Governo Federal até o dia 18 de outubro. Só quem está no CadÚnico pode ter acesso a benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, o Vale Gás. Era nessa fila que Janaína Nunes Araújo, de 44 anos, estava ontem. Quem também estava ali disse que ela começou a passar mal por volta das 8 horas da noite, mas não deixou a fila para procurar atendimento médico. A companheira dela não quis gravar a entrevista, mas disse que a Janaína estava tentando o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ela tinha um histórico de problemas de saúde e não conseguia trabalhar. Há 8 dias, elas tentavam uma senha. E ontem, pela primeira vez, a Janaína resolveu dormir aqui, na porta do CRAS. Às 4 horas da madrugada, Janaína piorou. Quem acompanhou tudo disse que várias pessoas tentaram chamar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A gente chamava o SAMU e o SAMU não vinha, não dava resposta. E o desespero e ela ficando cada vez pior, o SAMU não deu assistência nenhuma. Sem conseguir uma ambulância do SAMU, a companheira de Janaína a levou para o hospital próximo ao CRAS. Ela foi encaminhada para a emergência, mas não resistiu. Morreu meia hora depois. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que às 4h18 há registro de um chamado telefônico realizado ao SAMU. Mas aos 41 segundos de atendimento, a ligação foi interrompida pelo solicitante. E que na chamada, o médico regulador sequer teve oportunidade de ser informado do quadro da paciente. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF informou que a distribuição de senhas nos CRAS varia de acordo com a capacidade de atendimento diária de cada unidade. E que no caso do CRAS Paranoá, ontem foram 108 atendimentos. Ainda segundo a Secretaria, para reduzir a espera, o número de unidades de atendimento passou de 26 para 50 em todo o DF. Para o economista Ricardo Henriques, o atendimento às pessoas mais vulneráveis, que mais sofrem com os efeitos da pandemia, deveria ser uma prioridade dos governos. Ter uma diretriz articulada e coordenada entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, viabilizar as transferências entre os entes federados a partir de um cadastro atualizado e, obviamente, é necessário mais investimentos, dado o tamanho da dívida que foi produzida na forma com que se conduziu a pandemia. Em nota, o Ministério da Cidadania disse que atua em diversas frentes para melhorar a capacidade de atendimento dos municípios, garantindo a inclusão das famílias no CadÚnico e o acesso ao conjunto de políticas e benefícios sociais. Pela primeira vez na história do censo demográfico, este ano a população quilombola vai poder se auto-identificar. Os recenseadores começaram hoje a visitar as casas das quase 6.000 comunidades quilombolas espalhadas por mais de 1.600 municípios do país. IBGE. E tem novidade no questionário. Você se considera quilombola? Sim. Qual o nome da sua comunidade? Quilombo Mesquita. Vão ser 2 perguntas. Se a pessoa se considera quilombola, sim ou não. E respondendo sim, vai abrir a outra pergunta, que é a qual comunidade pertence. Com essas informações, o IBGE vai dar visibilidade estatística à comunidade quilombola. Esse é o ponto principal, de você se auto-identificar e se reconhecer esse valor que você tem. Os territórios quilombolas foram identificados pelo INCRA e pelos Institutos Estaduais da Terra. Eles estão localizados em áreas rurais, como a comunidade quilombola Soledade, no Maranhão, e a Guajará-Mirim, no Pará, onde a maioria dos moradores vive do extrativismo,
ou em áreas urbanas, como o Quilombo dos Alpes, em Porto Alegre, e o Maria Joaquina, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Quilombola, para mim, é ser uma pessoa que está buscando as raízes, né? Que foram deixadas por nossos antecedentes, porque isso é uma história muito importante que a gente não pode deixar morrer. O censo vai permitir saber quantos quilombolas vivem no Brasil e qual é a condição de vida dessas pessoas. A pesquisa também vai identificar se elas têm acesso à água tratada, saneamento básico, além de outros serviços como saúde e educação. Dona Benedita foi entrevistada pelo neto, que também é quilombola. Eu espero que as nossas comunidades sejam vistas agora da forma como a gente realmente vê, com a nossa identidade, com nossos valores. A pesquisa termina no fim de outubro, junto com o censo geral que está sendo realizado em todo o país. Nós entendemos que a partir desse momento o Estado reconhece a existência da população quilombola. Esses dados poderão ser usados no sistema de saúde, no sistema de educação, coisa que não existe hoje. Os casos de violência contra os povos indígenas no Brasil, desde discriminação até assassinato, chegaram a 355 ano passado em 22 estados. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima concentraram a maioria dos assassinatos. Houve ainda 305 casos de invasão de área indígena, exploração ilegal de recursos naturais e dano ao patrimônio. 2 cidadãos brasileiros recuperaram a liberdade hoje no interior de São Paulo. Na penitenciária de Sumaré, um reencontro emocionante com a família. Graças a Deus! Clóvis Costa, de 51 anos, e o filho, o Alisson, de 21, foram presos há 8 dias por suspeita de participação num assalto, nesse condomínio em Americana. Não tínhamos nada a ver com isso. E o pesadelo está terminando, né? O crime aconteceu no dia 30 de julho. Uma mulher e 2 homens armados entraram numa casa, renderam a moradora e levaram mais de R$200 mil em joias e outros bens. Pai e filho tinham entrado no condomínio dias antes para fazer uma entrega. A vítima do assalto reconheceu os 2 como os criminosos. Mas a família buscou provas para mostrar que eles não tinham envolvimento com o assalto. O pai foi submetido a um exame de coração no momento em que o crime ocorreu, como confirma este documento da Secretaria Municipal de Saúde. A mulher Solange ainda tinha tirado uma foto e divulgado numa rede social. Primeiro eles prendem, depois eles querem as provas. Né? Que justiça, que país é esse que a gente está vivendo? O filho alegou que estava trabalhando no momento do crime. A Polícia Civil ouviu testemunhas e conseguiu registros que confirmaram a versão de Alisson. O caso provocou protestos e comoção na cidade de Americana. O delegado pediu à Justiça a revogação da prisão temporária. A investigação continua, mas com pai e filho em liberdade. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter concluído que o presidente Jair Bolsonaro praticou incitação ao crime ao associar, no ano passado, a vacina contra a Covid com o risco de contrair AIDS. Segundo a PF, ao disseminar de forma voluntária e consciente essa mentira nas redes sociais, Bolsonaro incentivou o descumprimento de normas sanitárias estabelecidas pelo próprio governo. A Polícia Federal pediu autorização para tomar depoimento do presidente e para indiciar Bolsonaro e o ajudante de ordens, tenente Mauro Cid, que ajudou a produzir material divulgado nas redes. Segundo a delegada Lorena Nascimento, a forma usada para disseminar a mentira da vacina nas redes sociais é a mesma usada por Bolsonaro para desacreditar as urnas eletrônicas. O Palácio do Planalto não respondeu ao nosso contato. A Anvisa decidiu acabar com o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e nos aviões. Mas ainda recomenda o uso nesses ambientes para reduzir, claro, o risco de transmissão da Covid. A decisão passa a valer quando for publicada no Diário Oficial da União. Isso pode acontecer ainda hoje, numa edição extra, ou amanhã. A seguir, o prazo final para quem quer votar longe de casa em outubro. E as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com representantes de todos os tribunais regionais eleitorais. Moraes renovou o compromisso da Justiça Eleitoral de combater a desinformação
e garantir a paz, a segurança e a transparência nas eleições de outubro. Termina amanhã o prazo para quem quiser votar longe de casa. Faltou até lugar para tanto eleitor nesse cartório eleitoral no centro de Brasília. Como a cidade tem milhares de servidores públicos de outros estados, a demanda pelo voto em trânsito aqui é grande. O Adler, por exemplo, é do Rio de Janeiro, mas vai estar em Brasília no dia da votação. Eu tenho uma idade tal que eu me lembro da época que a gente não podia votar para presidente. Então eu faço questão de participar de todos os processos eleitorais porque é possível. Cartórios cheios também em Belo Horizonte. Tinha até fila na porta. Os eleitores de Aracaju também precisaram esperar para pedir o voto em trânsito. Esse serviço é para eleitores que estarão em viagem, fora do domicílio eleitoral, no dia das eleições. A cidade onde o eleitor vai votar em trânsito tem que ter mais de 100 mil eleitores. E é preciso ir pessoalmente a um cartório eleitoral. Não dá para solicitar o voto em trânsito pela internet. Se a cidade for dentro do mesmo estado em que vota, o eleitor poderá escolher todos os candidatos: presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Se for num estado fora do domicílio, o eleitor só poderá votar para presidente. Brasileiros em viagem ao exterior durante as eleições não podem votar em trânsito. Mas quem está registrado em alguma sessão eleitoral fora do Brasil e estiver em trânsito aqui no país durante as eleições, poderá votar para presidente. O economista Roberto Rocha tem 79 anos e vai votar em trânsito este ano. Pela lei, nem seria obrigado a votar, mas faz questão. A gente tem que, dentro dos candidatos, escolher aquele que você acha que melhor atenda às necessidades do país e vote nele. Eu faço questão de votar porque eu tenho esperança que o meu candidato melhore a situação do país. O Jornal Nacional começa hoje a cobrir as atividades de campanha dos candidatos a presidente. O ex-presidente Lula, candidato do PT, se encontrou com empresários. Luiz Inácio Lula da Silva chegou para o encontro com micro e pequenos empresários em São Paulo depois de participar de uma entrevista a uma rádio de Belo Horizonte. Ele estava acompanhado do vice na chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Por mais de uma hora, o candidato ouviu os depoimentos e as reivindicações dos empreendedores de vários setores. Lula prometeu aumentar o apoio às micro e pequenas empresas como forma de reaquecer a economia brasileira e disse que os bancos públicos vão ter um papel fundamental nesse processo. O candidato disse que os bancos públicos não precisam ter prejuízo, mas não podem buscar os mesmos lucros dos bancos privados, porque eles têm que cumprir uma função social. Da mesma forma, o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participou de um evento com prefeitos. Pela manhã, Jair Bolsonaro gravou em Brasília programas para propaganda eleitoral dele e de aliados. À tarde, se dedicou a compromissos da agenda presidencial. No início da noite, Bolsonaro compareceu a um evento em um hotel de Brasília, organizado por prefeitos que apoiam a candidatura dele. Aos mais de 400 prefeitos, Bolsonaro fez um balanço de seu governo e disse que, se reeleito, manterá zerados os impostos federais sobre combustíveis e gás de cozinha. Afirmou ainda que pretende tornar permanente o auxílio emergencial de R$ 600, que termina em dezembro. Garantimos para o ano que vem continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha. Vamos nos socorrer do parlamento mais uma vez para a gente tornar definitivo esse valor de R$ 600 a partir de 2023. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha na Grande São Paulo. Antes das 7 da manhã, apoiadores já estavam reunidos para aguardar a chegada de Ciro Gomes. O candidato caminhou pelas ruas do bairro Chácara do Solar 3, na periferia de Santana de Parnaíba. Tirou fotos e abraçou moradores.
Ciro Gomes ainda visitou uma quadra de esportes. O palanque foi improvisado em cima de um banco, de onde o candidato discursou e respondeu a perguntas. Ciro Gomes disse que escolheu começar a campanha em um bairro da periferia por considerar esse um símbolo da desigualdade social no país. O candidato prometeu que, se for eleito, vai criar um programa de renda mínima para famílias de baixa renda. O valor consolidado vão ser R$1.000 por família, é domiciliar, restaura-se o conceito de renda familiar. Nós vamos erradicar a pobreza, portanto é um programa universal para toda a linha de pobreza, qual seja aquela linha de renda per capita inferior mensal a R$417, e ela finalmente estará na Constituição como um direito previdenciário. A candidata do MDB, Simone Tebet, dividiu os compromissos entre São Paulo e Brasília. Simone Tebet visitou uma creche no Distrito Federal sustentada por doações, conversou com as mães e ouviu reivindicações dos moradores. Ela prometeu ênfase na educação e no saneamento. Educação é prioridade nacional para uma professora como eu. Só vamos mudar o Brasil através da educação. Então, o nosso compromisso era, ao lado dos prefeitos, nós vamos concluir todas as escolas e creches inacabadas, são quase ou mais de 2.000, porque lugar de criança é na escola. Daqui, Simone Tebet ainda teve reuniões com a coordenação de campanha. E depois, no início da tarde, seguiu de Brasília para São Paulo, onde o tema era saúde. Ela visitou o Hospital e Maternidade Amparo Maternal e reforçou o foco de sua campanha na área social, com destaque para a primeira infância. Organizações representativas de jovens de todo o Brasil lançaram hoje um documento sobre as maiores necessidades desses eleitores. Ser jovem no Brasil não é tarefa simples. 40% das nossas crianças e adolescentes vivem na pobreza. O homicídio é a causa da morte de 39 a cada 100 jovens que perdem a vida no país. Como eles estão reagindo? Lutando para viver e viver melhor. O número de eleitores adolescentes vinha caindo nos últimos anos, mas a tendência se inverteu. Mais de 2 milhões de brasileiros de 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar, tiraram o título de eleitor e vão às urnas este ano. É mais do que o dobro do número da eleição de 2020. O interesse em participar da escolha dos nossos representantes é sinal de uma juventude mais preocupada com o país, com o planeta, mais decidida a fazer alguma coisa em vez de apenas assistir. Se é verdade que os jovens são o futuro, também é verdade que o futuro começa no presente. Para além da participação eleitoral, é importante a gente verificar essa maior participação dos jovens em organizações da sociedade civil, em esforços coletivos, o engajamento em agendas que são relevantes para que eles possam ser parte da construção do presente e do futuro. Foi lançado hoje em São Paulo o documento Juventudes do Agora, uma espécie de guia feito por jovens sobre o que eles precisam levar em conta para votar em candidatos comprometidos com políticas públicas para a juventude. A gente está falando especialmente dos investimentos em educação, em trabalho e renda, empregabilidade, em dignidade humana e também na juventude que quer permanecer viva. Helena tem 20 anos e trabalha para uma ONG que busca envolver jovens na luta pela igualdade de gênero. É possível a gente impactar, por exemplo, a política pública, a política no geral do nosso país, para que a gente de fato sinta que o poder está na nossa mão e que a gente pode fazer a diferença. O sociólogo e professor da USP, José Pastore, explica que o maior engajamento dos jovens está ligado diretamente à crise financeira. Quando você tem, por exemplo, pessoas que descem na escala social por razões econômicas, educacionais, sociais, elas se sentem desconfortáveis, frustradas, descontentes e buscam mais as soluções políticas, buscam mais os políticos, né? As condições econômicas e sociais não estão permitindo aos jovens fazer a ascensão em grande velocidade. E o voto este ano é um começo para avistar um futuro para além da crise. Eu acredito que a política ela define o meu futuro, o futuro de um filho que eu possa vir colocar no mundo. É muita coisa que a gente pode perder sem saber quem a gente está colocando lá em cima, né?
A seguir, a maior área de devastação da Amazônia em 15 anos. Morre em São Paulo o maestro Diogo Pacheco, um dos mais importantes do Brasil. Morreu em Brasília o coronel da reserva conhecido como Major Curió, que comandou a repressão à guerrilha do Araguaia na ditadura militar. Ele foi denunciado por homicídio e ocultação de cadáveres, onde morreram mais de 60 opositores do regime. A maioria das ações prescreveu. Sebastião Curió tinha 87 anos. A causa da morte não foi divulgada. A maior usina nuclear da Europa voltou a preocupar autoridades ocidentais. Agora foi o secretário-geral da OTAN quem repetiu o pedido de retirada das tropas russas da área da usina nuclear de Zaporizhia. Jens Stoltenberg afirmou que a ocupação da usina pela Rússia representa uma séria ameaça à segurança da central e aumenta os riscos de um acidente. Enquanto isso, funcionários ucranianos participaram de exercícios anti-radiação. O ministro de Energia ucraniano esteve no complexo e afirmou: "Claro que estamos com medo. Desde que os ataques aqui na região começaram, a vida mudou drasticamente." Mísseis russos continuam caindo sobre várias regiões da Ucrânia, matando e ferindo pessoas. China e Rússia anunciaram que vão fazer exercícios militares conjuntos. O Ministério da Defesa chinês declarou que esse acordo bilateral já existia, mas admitiu que os exercícios devem aumentar a capacidade de resposta a qualquer ameaça à segurança. O governo chinês também destacou o apoio mútuo e consistente entre os dois países em questões de interesses fundamentais de cada um. O recado aos Estados Unidos e ao mundo ocidental está dado. Só não houve quem não quer. A Agência Espacial Americana divulgou imagens do foguete SLS que pretende enviar à Lua em 2025. O foguete, de 100 metros de comprimento, foi transferido para a plataforma de lançamento. A NASA programou o primeiro voo de teste sem tripulantes para o dia 29. Os satélites do Instituto Imazon detectaram a maior área desmatada na floresta amazônica nos últimos 15 anos. O Instituto afirma que é a segunda vez seguida que a destruição ultrapassa os 10 mil quilômetros quadrados. O Ministério do Meio Ambiente declarou que trabalha com dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e que não comenta dados não oficiais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que, nas áreas em que a Operação Guardiões do Bioma teve forte atuação, foi registrada uma queda de 21% no desmatamento. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para você também. As instabilidades aumentaram no oeste da região sul e em São Paulo. E amanhã vão dar origem a um ciclone extratropical e a uma grande frente fria. Tem previsão de temporal do leste do Rio Grande do Sul ao litoral paulista e até o sul de Rondônia. Os maiores volumes são esperados em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis, onde as temperaturas ficam baixas. Em Campo Grande também tem possibilidade de chover muito. Já em São Paulo e em Cuiabá, menos, mas há risco de a chuva ser forte. Essas duas capitais ainda esquentam nessa quinta-feira. Também vai ter ventania em toda essa área e no Rio de Janeiro, rajadas mais intensas, apesar do sol e do calor. O tempo só vira mesmo à noite, enquanto no leste nordestino e na maior parte do norte chove pouco e nessa área mais central o ar fica seco. Em Teresina e em Rio Branco, 36 graus. Em Manaus e em Goiânia, 34. Em Fortaleza, 31. Em Brasília e em Belo Horizonte, 29 graus e em Vitória, 27. Essa alta pressão vai trazer o ar polar e pode ter neve nas serras gaúcha e catarinense entre a noite de amanhã e a madrugada de sexta-feira. Na sexta, amanhece frio também nessas regiões, com 4 graus em Porto Alegre e em Curitiba, 8 em Campo Grande e 9 em Florianópolis e em São Paulo. Essa onda de frio, Renata e Bonner, vai até terça-feira. Obrigado, Eliana. Morreu hoje em Porto Alegre, aos 84 anos, o locutor Armindo Antônio Ranzolin. Por décadas, Ranzolin fez história em narrações de futebol pela Rádio Gaúcha.
Foi também diretor da rádio. Armindo Antônio Ranzolin tinha Alzheimer. Ele era casado com Yara e pai de Ricardo e da nossa colega Cristina Ranzolin, que há 26 anos apresenta o Jornal do Almoço no grupo RBS. Morreu de complicações pulmonares em São Paulo o maestro Diogo Pacheco. Foi um dos mais importantes regentes brasileiros e tinha 96 anos. Boa noite. Hoje, concerto... A primeira frase do Concerto 21 de Mozart agora fala do último encontro público de dois grandes amigos. Ainda se recuperando de um acidente vascular, o maestro Diogo Pacheco sobe ao palco apoiado em João Carlos Martins. Ele foi numa cadeira de rodas e na hora de entrar no palco, ele falou: não, eu sou maestro, eu vou reger de pé. O Pacheco foi assistente do maestro Eleazar de Carvalho na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Na década de 1990, foi diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Recife e apresentou aqui na Globo o programa Concertos Internacionais. A partir de hoje estaremos juntos todas as segundas-feiras para apreciar programas inéditos com o que há de melhor em matéria de música clássica, ópera e balé. E aos 96 anos, esse paulistano sai de cena depois de uma vida inteira dedicada à música. No palco, o lugar do regente é de frente para a orquestra. Mas o maestro Diogo Pacheco nunca aceitou virar as costas para o público. Durante a apresentação, ele fazia pausas, falava das peças, dos autores, com a missão de popularizar a música erudita. Quem se apresentou com ele diz que ele era genial. Quem assistiu leva a lembrança de um artista carismático, acessível, que queria alcançar todo mundo. Tem que sentir e passar esse sentimento. E qualquer pessoa tem sensibilidade para sentir isso. A seguir, as quartas de final da Copa do Brasil. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminado de verde e amarelo para começar a contagem regressiva até a estreia da seleção da Copa do Mundo no Catar. Faltam 99 dias para o primeiro jogo do Brasil contra a seleção da Sérvia. E hoje é a noite de Copa do Brasil, jogos de volta das quartas de final. Luiz Roberto está em Curitiba, traz mais detalhes para a gente. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Renata, boa noite. Bonner, boa noite a todos. Aqui em Curitiba fez um dia frio, teve chuva fina, mas nós estamos protegidos. Afinal, o teto da arena é retrátil, ele está fechado, está todo mundo aquecido e no seco por aqui. Atlético Paranaense e Flamengo empataram por 0-0 no jogo de ida. Qualquer empate hoje leva a decisão para os pênaltis. Agora há pouco as delegações chegaram. O Atlético Paranaense bota muita confiança no Fernandinho, jogador de Copa do Mundo. E também na volta do centroavante Pablo, que completa 200 jogos hoje com a camisa do Furacão. O Flamengo confia muito no Arrascaeta, no Vidal, que sai jogando hoje, e claro, no artilheiro Pedro, que está em grande fase. Outra partida desta noite acontece no estádio do Corinthians, em São Paulo. Lá nós teremos um confronto que está pesado. Você está vendo imagens lá de São Paulo. O Corinthians perdeu o primeiro jogo, o Atlético venceu por 2-0. E tem essa vantagem. Só que o Corinthians perde o clássico para o Palmeiras no sábado, foi eliminado da Libertadores e Vitor Pereira está muito pressionado e bota todas as suas fichas no goleiro Cássio, para quem sabe dar a volta por cima. O futebol na Globo começa logo depois de Pantanal, mas Renata e William, para encerrar uma imagem que marca o tom da emoção dessa noite aqui em Curitiba. A arena fechada e ali a Rua de Fogo, quando chegou a delegação do Atlético. A noite promete, Renata Bonner. A imagem tá linda. Linda, linda. O Jornal da Globo é depois de Que História é Essa, Pochá? Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem Fluminense e Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Fluminense e também as últimas notícias da equipe do Fortaleza. O Fluminense, que venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, joga hoje no Maracanã e com um simples empate
pode sair com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Já o Fortaleza, que foi derrotado no primeiro jogo, mas vem de cabeça erguida porque sabe que pode conseguir uma classificação em pleno Maracanã. Então, se você é torcedor do Fluminense ou torcedor do Fortaleza, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque Fluminense e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 8 horas da noite no estádio do Maracanã, horário de Brasília. No primeiro jogo, no Castelão, Fluminense venceu 1-0 e agora terá vantagem do empate para avançar. Não existe mais aquela regra do gol qualificado, que é o gol marcado fora de casa na Copa do Brasil. Para levar a decisão para os pênaltis, o Fortaleza precisa vencer por um gol de diferença. Qualquer vitória acima de 2 gols de diferença classifica o Fortaleza. Após emplacar uma sequência de 13 jogos de invencibilidade, o Fluminense perdeu para o Internacional no Beira-Rio por 3-0 no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Fortaleza, o Fluminense vê a oportunidade de se recuperar da derrota com a classificação na Copa do Brasil e seguir sonhando com o título. Já o Fortaleza vive um bom momento. Saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a vitória no Clássico Rei contra o Ceará. A defesa também vai bem. São 3 jogos sem ser vazado. Com isso, a esperança de vencer o Fluminense e seguir firme na milionária competição nacional é grande. Já pelo lado do Fluminense, após 20 dias, o Fluminense terá novamente o seu time ideal à disposição após sofrer com sucessivas suspensões em jogos do Campeonato Brasileiro. O último jogo em que teve os titulares à disposição foi justamente o primeiro jogo, contra o Fortaleza no Castelão. Com isso, a tendência é que o técnico Fernando Diniz mande o time a campo com a mesma formação que venceu o primeiro jogo. Então, a provável escalação do Fluminense deve ter o Fábio, o Manuel, Nino, Caio Paulista, Samuel Xavier, André, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Arias, Matheus Martins e German Cano. Já pelo lado do Fortaleza, o Leão do Pice quer repetir a histórica campanha de 2021 e alcançar a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Para isso, no entanto, terá desfalques em relação ao jogo de ida. Lucas Crispim se recupera de um desconforto muscular na coxa e é dúvida. Juninho Capixaba está suspenso. O time vem em boa fase e não perde a 4 jogos. Quer engatar a quinta contra o Fluminense e, de quebra, seguir firme na campanha de recuperação da temporada. Provável escalação do Fortaleza para hoje deve ter o Fernando Miguel, Tite, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Brits, Lucas Sacha, Ronald, Moisés, Romarinho, mais à frente, Robson e Thiago Galhardo. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, vai contar com o assistente 1, o Bruno Rafael Pires, o assistente número 2 vai ser o Bruno Bosquilha e na arbitragem de vídeo teremos o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vença aí o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.